Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos falar aí do como configurar os alarmes no controlador de temperatura da Contempo C504. Então nós vamos dar uma pincelada em como funciona as configurações dos alarmes. Em outros vídeos nós já falamos como o controlador funciona. Em outro vídeo nós já falamos o básico aí de como configurar o controlador. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco aí sobre configurando os alarmes. Só um básico aí. AL.x, a função de alarme, vem na tabela 2. Então na tabela 2 aqui nós temos a opção de não usar o alarme, está desligado. Usar um alarme em H, L, div, DIF.H, DIF.L. São esses tipos de alarme. Então nós vamos ver um pouco aí mais ou menos como que esses alarmes funcionam. A ação do alarme, então tem a opção de iniciar com a saída ativada ou desativada. NO seria normal open, ou o contato fechado, ou o contato aberto, ou normal close, que seria o contato fechado. Então tem essas duas opções. É só programar aí como que você quer usar esse alarme. O AX.SP seria o set point do alarme. O AX.HY seria o easter egg do alarme. Eu chamo de raster, mas na verdade é easter egg do alarme. É uma palavra meio difícil aí de se pronunciar. Então vamos lá falar sobre o set point do alarme. AX.SP, tanto para o L quanto para o H. Então nós temos aqui na tabela o tipo de alarme. Então nós temos aqui, por exemplo, digamos que eu vou usar, vamos dar um exemplo do alarme. Digamos que eu uso o alarme L, que seria o alarme de baixa. Como que eu usaria esse alarme? O set point, que seria o valor programado da temperatura, você vê que está aqui no meio. Porém, para esses dois alarmes, tanto o alarme de baixa quanto o alarme de alta, o set point, que seria o valor programado, é independente. Então, digamos que, por exemplo, eu programo o set point, que seria aquele valor programado para que a máquina aqueça de 200 graus. Mas nesse alarme de baixa, eu quero gerar um alarme de baixa aqui. Eu quero colocar 190 graus aqui. Então, enquanto não chegar a 190 graus, esse alarme ele vai estar ativo. Ele só vai desativar após esses 190 graus. Para quê? Para que o operador ele não inicie o processo antes de chegar na temperatura. Então, esse alarme de baixa seria dessa forma. Então, eu colocaria o tipo de alarme L. Vamos ver aqui. Ação do alarme. A função do alarme. AL.x vem na tabela 2. Exatamente. Então na função do alarme eu colocaria o L. Função do alarme. Eu colocaria o L. E no set point do alarme, cadê o set point? E no set point do alarme
eu colocaria 190. Então dessa forma iria gerar o alarme. Aí o alarme iria ficar ativado até chegar no valor programado. Aqui da mesma forma, o alarme de alta. Você vê que o set point está aqui, mas eu posso limitar esse valor aqui. Digamos que eu programei 200 graus aqui, mas eu quero colocar uma segurança nessa máquina que se ela ultrapassar 250 graus, eu quero gerar um alarme. Então eu sei que ele usa uma temperatura máxima até 250 graus, então eu colocaria, eu selecionaria o tipo de alarme H. No set point do alarme eu colocaria 250 ou 260 graus. E o que eu faria na saída do contato do alarme? Eu ligaria um contator aí, cortando todo o sinal de aquecimento ou todo o circuito de potência do aquecimento para desligar esse aquecimento. Por algum problema tivesse colado algum contato de contator ou de relé de estado sólido, então eu cortaria o circuito de potência do aquecimento da máquina, colocando esse valor máximo. Você vê que ele não depende do set point, que seria o valor que o operador está programando. Eu que programo o valor mínimo para a temperatura para baixa, ou o máximo quando eu seleciono a alta. Então seria dessa forma que funciona. O DIF, diferencial de banda, eu nunca usei, mas dá para ligar um controlador na bancada para fazer esses testes. O DIF.L, que seria o diferencial de baixa, ele tem a seguinte forma: eu tenho aqui o SP e eu tenho aqui o AX.SP. Então eu selecionaria o DI.F, o tipo de alarme. Por exemplo, eu programei aqui 200 graus. Então, por exemplo, nesse DIF.L, que seria diferencial de baixa, eu coloco 10 lá no set point do alarme. Então o que acontece? Quando cair de 200 graus para 190, o alarme vai estar sempre ativado. Se continuar caindo, vai estar sempre ativado. Então é dessa forma que ele funciona. Ou ele vai estar ativado até os 190 graus. Chegou 190 até os 200, ele mantém desativado. Se ele voltar a cair, ele ativa. Se ele subir, ele desativa. Então seria mais ou menos dessa forma que ele funciona. O DIF.H, diferencial de alta. Então, por exemplo, no set point estaria programado aqui 200 graus. E acima disso aqui, por exemplo, no AXSP eu coloco 10. Então, se ultrapassar do set point aí 10 graus, eu ativo o alarme. Se baixar, eu desativo o alarme. Então seria mais ou menos dessa forma que o diferencial de alta funciona. Nós não vamos falar do negativo, nem de um nem de outro, porque isso é muito relativo à forma que eu estou programando. Então, por exemplo, se eu estou programando diferencial de alta mais lá no raster ou lá no set point do alarme, eu coloco um valor negativo, ele vai funcionar de formas diferentes. Então seria mais ou menos dessa forma que esses alarmes eles funcionam. É até interessante, uma certa vez eu fiz esses testes colocando o valor negativo e ele funciona de forma diferente daquilo que a gente espera. Mas normalmente nós usamos só o valor positivo. Mas nada impede que você faça com um valor negativo também. Então ele funciona também perfeitamente. Então, voltando aqui nos alarmes, nós falamos aí dos tipos de alarme. O set point do alarme, o esterés do alarme, o retard de ativação. Eu nunca usei isso aqui.
Normalmente eu deixo em off. O tempo de ativação, normalmente eu deixo em off, mas se você quiser que em algum momento esse alarme desligue, você pode colocar. Depois que ele ativar, depois de 1 minuto, eu quero que ele desative. Então você coloca um tempo aqui. Bloqueio inicial do alarme, normalmente eu deixo em, em bloqueado. O AX.op, que seria o acesso ao bloco de operação, normalmente eu deixo bloqueado também. Eu não deixo acesso a esse bloco de alarme. Acesso de programação aos blocos de parâmetro e rampa também eu deixo sem acesso. Então a parte do alarme é mais essa. Então você vai mudando aí o alarme e vai fazendo os testes na bancada para você entender um pouco melhor. Como por exemplo a ação do alarme, se ele vai iniciar aberto, com contato aberto ou com contato fechado. Então você vai fazendo os testes aí, beleza? Até mais.